Oi, gente, eu sou Renata Souza, deputada estadual, e hoje vou dar uma de entrevistadora no Resenha Pode. É isso mesmo, é um lugar para a gente falar de política e também da vida. Importante dizer para vocês que nós estamos estreando esse programa com uma pessoa super interessante da área da segurança pública, dos direitos humanos, mas também uma mulher que muito nos inspira. Jaqueline Muniz, essa mulher que, entre todas as lutas que já costurou e que já trouxe para a nossa sociedade, também foi lá no primeiro governo Lula, em 2003, consultora sobre segurança pública na Senasp. Importante também dizer da sua atuação enquanto fomentadora do Instituto de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro. Exatamente, gente, o ISP, esse órgão tão importante que traz aí um mapeamento, os dados estatísticos sobre a situação da segurança no nosso Rio de Janeiro. Então, bem-vinda ao Resenha Pode. Olá, obrigada por essa participação. Jaque, me diz uma coisa. Você estava aqui, a gente estava aqui papeando inicialmente, você falou até que já foi solista. Como é que é isso? Cantora? Bom, eu Conta tenho essa mais história pra gente. tempo, eu tenho mais tempo de cantora, artista, de banheiro do que na discussão da segurança pública, né? Digamos, eu recebi meu livro, eu fui me alfabetizada cantando. Meu pai era seresteiro e eu aprendi a tocar e a cantar com ele desde os 5 anos de idade. Passei minha vida tocando em bar, birosca, festival, fiz formação lírica, ganhei prêmios na Sala C. Meirelles como solista de coral e segui com banda. Eu tinha uma banda de música eletrônica brasileira chamada Ácida Diva e uma música né, uma banda de MPB chamada Queda de Braço, né? Nessas duas a gente tocava músicas brasileiras e músicas de minha composição com os meus amigos de banda, que no off se chamava Órfãos do CNPq, porque era todo mundo pesquisador e todo mundo duro, entendeu? Então eu vivia cantando nos bares por aqui, no Rio de Janeiro e em Niterói. Então a sua boemia vem desse lugar também, né? Porque quer encontrar Jaqueline Muniz aí no melhor samba do Rio de Janeiro, que chega lá e Com encontrou. certeza, o que salva é a cultura. Eu estou em tudo quanto é canto. Adoro muvuca, adoro a multidão. E eu, aliás, acho que uma das grandes questões que me levam para a segurança pública é que eu gosto sempre de estar na muvuca, no meio da multidão. E para isso a gente tem que estar seguro para tomar cerveja ali na esquina, sambar, né? É condição necessária. Então daí entra o tema da segurança. Exatamente, Jaqueline, conforme é o nosso papo lá nos sambas da vida, mas também lembrando que a cultura é arte e todo esse processo também da gente sair desse lugar comum que muitas vezes, diante do que é o trabalho acadêmico, diante do que é o trabalho também de difícil atuação, que é a própria pauta da segurança pública, mas a gente quer saber outras coisas da Jaqueline. Como a Jaqueline Muniz se define em uma palavra? Eu sou uma cantora de banheiro em projeção. Meu time é Fluminense. Sou afilhada de Nossa Senhora e Santo Antônio e cuidada, filha de Ogum com Iemanjá. Bom, Jaqueline não vive sem. Arte. Eu respiro arte, eu penso com arte, com música, porque enquanto a educação nos iguala, nos permite produzir a igualdade, é a partir da cultura, da experimentação da cultura, que nos permite afirmar a diferença e eu poder existir como plural no meio de tantas outras pessoas tão diversas quanto eu. Então eu não Sua vivo sem comida arte. preferida. Olha só, Jaque, é uma palavra Que só. isso, gente? Você quer fazer um livro sobre a sua Eu vida falo já? 435 mil palavras por minuto. Como é que eu vou passar nesse Enem, meu Deus? Então vamos lá, sua comida preferida. Comida preferida? Eu acho que eu tenho um gosto infantil. Né? Sopa, uma sopa de legumes. Eu acho que eu me lembro muito das comidas da escola pública. Então, arroz com feijão, meio que batata frita, um bife, comida de roça. Então, para a cantora Jaque, uma música. Da maior importância, deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim entre nós. E você jogando fora e agora vá, vá embora, vá. Isso é Caetano Veloso, é só pra dizer que rola um papo na segurança e que segurança pública tem jeito. É isso aí. Então, Jaque, eu perguntei como é que você se define, eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa Jaqueline também, que chegou até uma pauta extremamente difícil, como a segurança pública. Então, me diz como é que você chega nesse debate que é fundamental para a vida das pessoas, seja para a vida ou seja para a morte. Então, eu chego de algumas maneiras que eu acho que são importantes. A primeira delas é que eu vim de baixo. Né? Eu sou talvez a primeira da minha família a ter doutorado, né? Vim do interior do estado.
E todos nós sabemos que no mundo da baixa mobilidade espacial e social, a manteiga do pão, o pão com a manteiga sempre cai para baixo, né? Porque a gente tem que fazer um sobre-esforço, anda uma casa para frente, 10 para o lado, 20 para trás. E para garantir essa mobilidade, só a segurança nos permite andar para frente, sonhar, ter horizontes, ter vontade de futuro. Né? Eu tenho definido a segurança pública é uma espécie de sambódromo por onde a gente desfila os direitos e nos permite sonhar, ter rotina, ter previsibilidade. Né? E evidentemente que para eu poder soltar todas as cercas da exclusão, né, da discriminação, era preciso ter persistência e tolerância. Por isso, muitas pessoas talentosas, talvez eu mais uma delas, muitas delas não chegaram até onde eu consegui chegar, porque foram sendo paradas no meio dos cercos sociais e das cercas dos mecanismos de controle e regulação social. É isso, ou seja, dos mecanismos do Estado, né, que nos impõe filtro, nos impõe seletividade, nos impõe passaporte. Né? Então, tinha alguma coisa que sempre me incomodou, sempre foi uma espécie de revoltada de estimação. E, para mim, o chamado Estado de Direito não era bem assim. A gente não era sujeito de direito. Eu era sujeita ao direito, um direito que se expressava como sanção. Né? Ou seja, pobre nunca era inteligente, pobre era esforçado. Então, apesar de eu cantar, ter ganhado prêmios com a minha voz, na Salacê Meirelles, de ser, né, tirar primeiros lugares de Olimpíada de Matemática, para mim o destino parecia estar traçado. Né? Eu tinha que me contentar em arrumar um emprego no comércio, me sustentar, porque dali para frente, depois do chamado ensino médio, o horizonte era menor para mim. Então, isso vai me fazer o seguinte: o que impede? Quais são as barreiras? Né? E aqui eu chego à segurança pública, né, exatamente por isso, porque eu quero curtir a cidade. Eu acho que a cidade é para todos nós. É preciso poder experimentar, pensar Paris e achar que Paris é perto, pensar o Leblon e achar que a praia do Leblon é perto e eu posso estar lá. E é essa realidade que me fez pensar a segurança. Essa é a primeira coisa. Eu não tenho nenhum parente policial, alguém que foi diretamente vítima da violência. Né? No entanto, essa experimentação me tocava muito. Né? Eu acho que se faz política sentindo a dor dos outros com compaixão. E os meus estudos iniciais apontavam, né, para a necessidade de conhecer a polícia e a segurança pública por dentro. Né? Era preciso abrir essas caixas e compreender como essa coisa funciona. Porque eu queria estar em todos os shows de praia, eu queria estar curtindo a vida, né, com os meus passaportes, sem precisar o tempo todo eu ter que carimbar um visto. Aqui você pode estar, aqui você não pode estar. Né? Aqui você é excluído, aqui não é para você. Então, isso me levou a pensar. Por isso que, em um dado momento, eu que estudava sexualidade, estudava políticas de gênero, fui para a segurança pública, para pensar e estudar a polícia por dentro, fazer trabalho de campo com os policiais, com a realidade dentro daquilo que a gente convive ali, que a gente quase não vê, né? Que é o dia a dia da polícia, o dia a dia da violência. Exatamente. Eu acho que já que é essas histórias que aquilo que nos move, né? Por que que você vai para esse lugar fazer esse determinado debate? Eu, por exemplo, cria da favela da Maré, toda a minha construção foi exatamente em pensar o quanto essa segurança pública impacta a nossa vida dentro da favela. Então, eu também, né? Claro que eu não queria ser cantora, porque eu nunca tive esse talento com essa voz maravilhosa, mas eu queria também vislumbrar outros espaços. Então, um espaço e eu só fui pensar isso depois. Um espaço que para mim era interessante era a comunicação, era o jornalismo. E eu falei assim, gente, eu fui para o jornalismo, eu decidi ser jornalista porque eu criticava exatamente a forma com que o jornalismo cobria e cobre ainda hoje as operações policiais. Então eu sempre tive ódio, né? Eu era um adolescente fazendo curso de teatro, olha isso. Eu fiz também Você antes. fez teatro? Teatro, claro. Não, ainda bem, salvou a minha vida, porque era uma criança que não falava, não me expressava. Então o teatro me ajudou também a dar uma desencanada do canto que eu ficava literalmente. E aí, eu questionava muito o papel do jornalista nesse processo, porque era o cara que eu estava vendo na televisão falando que a polícia chegou e fez o trabalho que deveria fazer, e é isso mesmo, o bandido bom é bandido morto. E aquilo sempre mexeu muito comigo, porque a fala da favela nunca estava colocada. Então eu acabo decidindo por ser jornalista por uma crítica à segurança pública. Olha que loucura. Então, quando eu chego nesse espaço, eu também chego querendo pensar como é que isso é construído na cabeça das pessoas. Se justificando uma política pública de segurança que é extremamente violenta, que retira direitos e possibilidade de vida, em especial dentro da favela e da periferia, mas eu também queria pensar a partir desses grupos que nunca tiveram voz, vez, também nos espaços de comunicação. Então, eu estava pensando uma coisa aqui, que você me perguntou o que eu queria ser. Quando alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu dizia de cara, freira,
artista. Freira é ótimo. Freira artista. Porque eu fui crismada, batizada, tudo isso, né? E eu sempre tive esse elemento da religiosidade. Até hoje eu acredito piamente. Para mim não tem problema nenhum ser comunista e rezar, orar, tá certo? Combina maravilhosamente bem. Eu também sou dessas. Né? E eu acho que a questão era essa percepção de estar no final da fila. Você está sempre jogado no final da fila. Quando você está chegando, não é mais a sua vez, te empurraram para, né, o final da fila. Essa é a primeira coisa. Né? A segunda, que era romper com clichês. Eu acho que tem uma coisa meio que de querer mudar o mundo, e eu sempre tive essa paixão, esse romantismo, e acredito nisso, é que eu achei que eu tinha que estudar polícia. Violência, todo mundo estudava. Num dado momento eu falei, eu vou para dentro das organizações policiais compreender. Eu quero entender como o Estado pensa e funciona por dentro. Né? Entrando em viatura, tirando plantão em delegacia, e é isso que vai fazer o diferencial. Eu quero mudar a linguagem. Porque se é uma coisa que eu aprendi, não só no mundo religioso, mas, né, como antropóloga e cientista política, é que quando você muda o verbo, você muda o sentido das coisas. Então, para a gente quebrar ideias, quebrar mentalidades, você tem que mudar a linguagem, mudar a palavra. Alterando a palavra, você faz com que a gente enxergue as coisas de outra maneira. Então, era preciso mudar a linguagem conceitual, era preciso fazer ciência sobre polícia, o que era muito raro no Brasil. Não, uma reflexão científica, com produção científica sobre isso. E é isso que versa o meu doutorado. Exatamente. E eu acho que tem uma perspectiva que você nos traz também, que segurança pública não é necessariamente, e a lógica da violência não é uma falta de Estado, é o contrário disso. É um Estado gerando e gestando, literalmente, uma lógica caótica na política pública de segurança. Como é que você pensa isso? Olha, porque, Jaqueline, inclusive, quando a gente olha o modelo de cidade, quando um prefeito não fala, por exemplo, da operação policial que impediu que a aula na escola pública municipal funcionasse, ou dessa mesma ação policial que matou uma criança a caminho da escola ou dentro da escola, como foi com Maria Eduarda, numa escola, num CIEP em Acari, ou como foi com Marcos Vinícius, na volta da escola, lá no Complexo de Favelas da Maré. Então, o prefeito precisa falar de segurança pública? Para mim, isso Olha, óbvio, na década de 90, você não tinha nascido praticamente antes de Cristo. Eu escrevi um artigo que foi publicado no Globo com o professor Domício chamado O Próximo Prefeito e a Ordem Pública. Isso é 1990 e pouco, mostrando que a prefeitura dispõe de todos os recursos de segurança pública. O que ela não dispõe é da polícia militar, da polícia civil e do corpo de bombeiros, ainda que ela tenha uma guarda municipal. É dizer, tudo que as polícias militar, civil, municipal fazem é da segurança pública, mas nem tudo da segurança pública passa pela polícia. A infraestrutura social e urbana é fundamental, né, para você ter presteza de resposta e prestação de serviços, que é o que reduz a insegurança, o risco vivido ali na esquina. Né? Então, isso é uma coisa fundamental. Tá? O município tem um papel decisivo, porque a gente vive na cidade. A gente não vive na abstração do Estado, não vive na abstração da União, a gente vive na cidade, num bairro, numa comunidade. Então, isso é muito importante que a gente compreenda para entender que o nosso maior desafio não é de desconhecimento, o nosso desafio é de mentalidade. O nosso problema da segurança é de mentalidade. O Estado tem funcionado, e não é de agora, eu digo que isso acontece no Rio de Janeiro há pelo menos 40 anos, como uma espécie de agência reguladora do crime, para o bem ou para o mal. Ou seja, ele funciona como uma grande imobiliária. Não é ausência de Estado, não existe Estado ausente, não existe Estado paralelo. O que existe é um Estado que negocia a sua forma de presença. Quase sempre é o Estado brigando com ele mesmo, através do quê? Do parlamento, da defensoria, do Ministério Público, do Executivo, e nós, sociedade, no meio da bala perdida. Já falou a palavra mágica. Não, peraí, só para terminar. A bala perdida entre os agentes estatais exposta às balas achadas que chegam até nós. Ou seja, não existe bala perdida, né? Não. E, inclusive, um dos casos que a gente quer mostrar aqui é da Kathleen Romeu. Por favor, pode passar o vídeo para a gente dar uma olhada? Um tiro de fuzil tirou a vida de Kathleen e do bebê que ela esperava. Atingida por uma bala perdida durante uma operação da polícia. Perdi minha neta e meu bisneto. Minha vida acabou. A vida de toda a família acabou. Jaqueline e Marcelo estiveram hoje no gabinete da deputada Renata Souza, do PSOL. Ela é autora de um projeto de lei que acaba de ser protocolado e que proíbe a prática de troia pela polícia no estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei leva o nome de Kathleen Romeu. A gente entende que precisa não só respaldar a memória de Kathleen, mas também trazer uma identidade importante para o que acontece no processo de segurança pública. Pois é.
porque a bala nunca é perdida, encontrou o corpo da Kathleen Romeu, que estava grávida. Então, nesse sentido, são vidas de jovens negros da favela e da periferia que são retiradas com o braço armado do Estado. O caso da Kathleen Romeu, existe essa tal metodologia de trabalho que não está escrito em lugar nenhum na lógica da política de segurança, que são as troias, que é basicamente o quê? Esses policiais, como de maneira estratégica, entram em lugares escondidos, casas abandonadas ou casas que tem moradores, né? Muitas vezes a gente vai ver muitas casas da Maré. Eu, por exemplo, fui recenseadora na Maré. Então tinha muitas casas que eram casas vazias. Mas isso não significa que a pessoa não está morando ali, é porque a pessoa volta para casa no fim de semana, muitas vezes. Muitas dessas pessoas são empregadas domésticas, inclusive. Então, essa casa que muitas vezes os policiais ocupam na Troia são casas onde tem os seus moradores, mas que no caso da Kathleen, a gente conseguiu apurar, foi uma casa de uma moradora que foi ocupada e aconteceu isso tudo. Então, é preciso que a gente compreenda, né? Essas coisas me chocam muito. Né? E não só a Kathleen, quanto os outros casos, muitos dos nossos textos, né, dos meus textos com o professor Domício e com outros colegas, eu fui dedicando a essas vítimas, tanto as vítimas civis como as vítimas policiais, né? Porque a gente estava respondendo tecnicamente aos desafios concretos. Essa é uma coisa importante de dizer, quer dizer, todo o meu trabalho, toda a minha produção científica e reflexiva e prática em termos de políticas públicas visavam responder essas questões. Tanto é que fomos nós que implementamos pela primeira vez no Brasil, né, o controle da letalidade e vitimização de pesquisa, e que depois levamos para o Sistema Nacional de Dados, seja quando criamos o ISP aqui, aliás, antes do ISP e depois no âmbito nacional. Isso é para dizer uma coisa muito importante. Nós voltamos lá a qual é a política. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a polícia, numa sociedade democrática, ela é a política em armas. Quando um policial atira junto com ele o governante e seus eleitores, que legitimam, validam um modo de compreensão, uma política, seja ela escrita, não escrita, seja ela conservadora, liberal, reacionária, progressista. Isso tem que ficar muito claro para a gente poder compreender esses efeitos. Mas para a gente entender isso, é preciso antes a gente saber, então, mas afinal, o que é segurança? Segurança é circulação de ideias que temos, valores, pessoas, bens, serviços e mercadorias em larga escala e de forma translocal, ou seja, que ultrapasse aqui esse espaço, por exemplo. Por que isso é importante? Para a gente compreender que quando a gente inviabiliza a mobilidade espacial e a mobilidade social, nós estamos maximizando o medo, nós estamos produzindo medo para naturalizar a exceção. Aí você pergunta, mas Jaque, então uma operação, por exemplo, uma operação na Maré. Maré é uma cidade dentro da cidade. Lá tem quase cerca de 140 a 160 mil habitantes. Ok? Quando você faz uma operação ali, você inviabiliza a logística do Rio de Janeiro, porque mercadorias não chegam, mercadorias não saem, pessoas perdem o trabalho, o sujeito não pode fazer o Enem, a pessoa perde, não consegue trabalhar, não consegue voltar para casa. Tá certo? Então você tem uma perda, você tem um gasto elevado para produzir aquela operação e tem como contrapartida uma perda de capital social, capital econômico, inviabilizando, maximizando o medo que a gente assiste pela TV. Quem está lá dentro está vivendo o inferno do tiro, porra de bomba e quem está no smartphone ou na televisão está experimentando medo. Aí você fala, mas então o que é isso? Isso é um marketing do terror. Isso é a política da guerra contra o crime, da fantasiosa guerra contra o crime, que vende o tiroteio para depois fabricar a paz do arrego e a paz da propina que alimenta caçadores de campanha. E tem sido assim por quê? Tem se banalizado as operações policiais, que é uma ferramenta fundamental. Uma coisa que a gente precisa entender é que as operações policiais foram criadas, né, a partir das SWATs, dos chamados grupos especiais, para produzir baixa zero, para fazer o relógio andar para trás em situações de alto risco, incerteza e perigos reais para a população. Então, como é que você entra quando você faz uma atuação, você tem uma situação de emergência, o generalista não vai dar conta. Você precisa de um especialista, de um cirurgião, para ter corte, precisão no corte, um corte cirúrgico, correto? É para isso que foram inventadas as SWATs no mundo inteiro. Agora, vamos pensar então, mas e aqui? Mas aqui rola uma lambança operacional, Jaque. Como é que se explica isso? Agora vamos à dimensão. A única dimensão do trabalho policial visível que cada um de nós enxerga a olhos nus são as operações. Por quê? Porque elas são de larga escala, elas são um teatro operacional. Mas se elas, por elas consumirem um elevado recurso,
elas não são capazes de sustentar no tempo o próprio efeito repressivo que elas produzem. Então, elas geram escassez da própria capacidade de pronta resposta à população, de atendimento na emergência, de capacidade investigativa, ostensiva e de inteligência. Ou seja, ela sabota por dentro o próprio recurso policial quando ela é banalizada e não produz o efeito continuado repressivo. Então, você fala, mas para que serve, Jaqueline? Efeito publicitário. Por quê? Porque os governantes precisam de estatística. Elege o governador, deputado e até como? vereador. Sim, mas elege como? Porque saldo operacional. Você vai ver corpos e coisas presas, apreendidas ou O Atlas mortas. da Violência mostrou pra gente. Apontou que uma pessoa negra foi assassinada a cada 12 minutos nos últimos 12 anos. Essa fonte é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA de 2024, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, eu queria também... É direcionado, né, Jaqueline? Porque uma coisa é a gente observar o quanto que esse caos ele é planejado. Ele é planejado, porque se não fosse planejado, não se gastaria tanto para tanta pouca eficácia. Mas ele precisa que a gente concorde com ele, que aí é que tem a mágica perversa dessa história. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o estado em que a polícia... uma das polícias mais negras do país. Exatamente. É do Rio de Janeiro e da Bahia. Curiosamente, né, nesses dois estados, nós experimentamos, historicamente, taxas de letalidade policial e de vitimização policial elevada. Aí pergunta, então, vamos pensar aquela música Haiti do Caetano? Pretos e pobres e periféricos matando pretos e pobres e periféricos. Para isso ser possível, existe uma fórmula. É o medo. Quanto mais a insegurança, o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo agravado, cada um de nós aqui abre mão das nossas garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão musculoso de ocasião que nos proteja. Seja o miliciano, seja o traficante, seja o policial Charles Bronson, seja o primeiro que diz, né, que vai te libertar daquele desespero. Então, primeiro você produz pelo tiroteio a maximização do medo. Como o medo não se adia, a gente sente medo agora, o que a gente faz? A gente encolhe direitos, a gente entrega os nossos direitos civis em favor do primeiro fortão. Acontece que o seu protetor de hoje vai ser o seu tirano de amanhã. É isso que legitima aqui o asfalto acha que o risco está na favela. E que então, portanto, alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um, percebe? Por é isso, liberou geral. as Troias. Por isso as Troias, porque a gente nunca viu Troia no Leblon, no complexo de Leblon. Por quê? Vai ter Troia lá? Lá tem os grandes traficantes, inclusive, porque outro dia eu fui até questionada na Assembleia Legislativa porque chamei de varejista. Óbvio, esses meninos são presos, assassinados com uma quantidade ínfima Renata, de drogas. Então, essa lógica de guerra às drogas, Jaqueline, estamos matando varejistas de drogas. Tem muita os grandes traficantes, inclusive no complexo do Leblon, ninguém vai lá fazer uma troia. Vamos entender isso é muito importante isso? que a população entenda. Vamos imaginar uma boca de fumo como uma drogaria ilegal, tá? Vamos imaginar que aquilo ali é uma drogaria ilegal, que, aliás, precariza os seus funcionários, ninguém tem carteira assinada, ganha mal, é uma mão de obra precária, substituível, né? Quem manda neles, vê neles uma vida barata, pode morrer, porque quanto mais você trocar tiro, mais eu posso fugir, mais oculta quem manda, quem põe a droga, quem financia, correto? Então vamos pensar o seguinte, interessa, você é dono de uma ponto de venda de drogas, que é uma drogaria, tá certo? Ilegal, criminosa, vou falar assim. Interessa que a sua drogaria fique fechada o tempo inteiro? Como é que os clientes vão chegar? Como é que você vai pagar seu fornecedor? Como é que você paga a sua folha de pagamento? Como é que você mantém seu negócio vivo? O CNPJ do crime tem que funcionar. Correto? E para ele funcionar, ele paga um alvará de funcionamento. O tiro, porrada e bomba serve para valorizar os contratos, os arregos. Tá certo? Porque para uma firma criminosa não interessa tiroteio todo dia, porque afinal não há como fazer guerra. Para fazer guerra tem que ter exército. Ali é mais barato propinar, você pagar a propina para renovar o alvará. E para quem você paga a propina? Você paga a propina para atores do Estado. Ok? Para atores do Estado. Né? Então, é curioso que no Rio de Janeiro não tenha rendição. Você já percebeu que não tem? Você mata a galinha dos ovos de ouro da investigação? Caveirão é a prova viva de que não há rendição. Não tem espaço dentro do Caveirão para levar uma pessoa que se rendeu e que foi presa. Vamos fazer um contraponto? Para que existe? Para que foi inventada a família de blindados na polícia? Ela é um meio logístico para controlar a escalada de força e a perspectiva de você abusar dessa força diante de um cidadão armado ou desarmado, ok? É para isso. Então a blindagem é uma espécie de Robocop, né? Que você leva tiro ou leva supapo, você não vai devolver igual, né?
tá certo? Cortei uma mão a outra, porque nós estamos falando de Estado de Direito. É para isso que a logística, então por isso que os meios vão delimitar os modos do agir à luz dos fins. Isso é muito importante. Fins. Né? O fim da política. Para que a política quer de resultado? Ela quer voto. Mas digamos que seja outro. Meios. Eu tenho uma blindagem que me permite progredir num determinado terreno, entrar sem sair fazendo matança e lambança operacional. É assim que funciona em outras polícias no mundo inteiro, em que, por isso a blindagem. Aqui é o inverso. Aqui, o próprio Caveirão, né, que eu já entrei dentro, que é um calor de matar. Aquilo ali é um inferno, seja para o policial, seja para qualquer um, seja para o cidadão. Aquilo passa por cima do carro do morador, passa em cima da bicicleta, aquilo entra em vias que não tem condição. Ou seja, isso tudo para produzir um espetáculo que maximiza o medo. E ao maximizar o medo, autoriza uma coisa que se chama autonomização predatória do poder de polícia. Renata, população, o principal poder que uma sociedade livre, igualitária, entrega ao Estado para administrar o seu nome é o poder de polícia, que é o poder de regular, de dobrar nossa vontade de maneira legal e legítima. Agora, quando esse poder deixa de ser de polícia, que é um poder da sociedade que ela empresta ao Estado para o Estado administrar, e vira do policial, né, as operações passam a servir, então, cada um pega, Pacheco, cadê meu cone, cadê minha viatura? O sujeito vai fazer uma operação, chama tudo de operação, banaliza, para poder naturalizar o regime de exceção, as práticas de exceção, que tem como alvo a população periférica, pobre, né, e com isso produzir visibilidade, produzir chantagem, né, para dentro do Estado, porque disputa-se assim orçamento, porque você produz saldo operacional. Né? Você tem que fabricar, por isso os forjados. Por isso não pode ter operação Mas sem é por saldo. isso que o Estado tem que estar quase fazendo a compliance desse mercado todo. Tanto é que a gente viu no assassinato, o feminicídio político de Marielle Franco, essa conjunção de fatores e de poderes dentro do próprio Estado. A gente está falando de um deputado, a gente está falando de um vereador e a gente está falando do próprio delegado de Polícia Civil. Então, isso é importante, por exemplo, na época da morte da Marielle, eu sigo dizendo a mesma coisa a despeito do avançar ou das idas e vindas da investigação. Nós temos que ficar claro que o Estado, como eu falei que o Estado é uma imobiliária, ele que arrenda territórios, não tem essa, 50 fulanos armados, dividido em duplas, para produzir controle territorial numa população de 140 mil, sinto muito, correto? Por isso são domínios armados, não são Estado paralelo, que não tem condição de manter. Só mantém se tiverem como sócios atores estatais. Essa é a primeira coisa. Muita gente ganhou com a morte da Marielle. A morte da Marielle foi uma mercadoria política valiosa, cuja morte foi subindo de preço ao longo do tempo, como a gente viu no depoimento, né, do assassino do Rony Lessa. Agora, mais que isso, é preciso perceber que tudo isso tem a mão do Estado. Tá certo? É o Estado que mata, deixa matar ou deixa morrer. Portanto, estamos falando de uma política, né? Uma política que tem alta rentabilidade eleitoral. A insegurança pública, como eu tenho dito, Renato... Crime políticos... Crimes e polícia. A Marielle foi uma de um conjunto de mais de 50 pessoas, né, da vereadoria, do poder municipal, ou ligados a políticos que foram assassinados e muitos outros seguem ameaçados. Então é preciso a gente chamar a atenção que isso é um projeto autoritário de poder em que a insegurança dá certo. Ela tem elevado em rentabilidade eleitoral. Por isso que a direita, a esquerda, o centro ao lado, quando o sujeito quer agariar voto, ele multiplica o quê? O medo. Porque o medo faz a gente abrir mão, né, do que a gente conquistou, como eu falei, em função do primeiro discurso, né, primeira bravata. Eu digo que no Rio de Janeiro, e não só aqui, nós temos tido uma política que eu chamo das 3 S. Primeiro, chega a autoridade, dá susto na população com tiroteio, porque a gente tem medo da bala achada, da bala perdida. Né? A gente ouve o ratatá, pá, 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 longe. Então todo mundo cai no chão, todo mundo fica nervoso, não é isso? Todo mundo altera a sua vida. Então, primeiro, muito susto. Depois você tem surto de autoridade. Comigo o bandido não se cria, a bandidagem tá ali. Aí você aponta para um lugar para reforçar preconceitos, exclusões, correto? E depois você produz soluços operacionais com a síndrome do cabrito, que é sobe e desce o morro e não permanecer. Tá? Então, o que na verdade tem em jogo ali é um desgaste para a polícia, uma desmoralização para a própria polícia, porque se tem uma coisa que nenhuma organização de força tem, é capacidade de estoque repressivo. Não há estoque em repressão. Toda vez que você usa um recurso repressivo, você o gasta. Então, quando você usa de forma burra, que é a banalização da operação, não é para produzir segurança ou produzir ganhos sobre a economia política criminosa, que eu tenho chamado do Rio de Janeiro, que é uma economia política. Isso é para produzir um efeito publicitário, tá, que nos faz aderir a um discurso falso de lei e ordem, a um conjunto de bravatas que hoje a gente assiste, tanto dentro do mundo progressista quanto do mundo conservador.
Né? Quer dizer, o sujeito sem proposta da segurança pública, ele se torna refém do medo e aparelha o medo da população. Correto? Isso é muito grave. Isso é muito Exatamente. grave. E, Jaqueline, a gente aqui está falando de um assunto super complexo que muitas vezes as pessoas tentam simplificar dizendo bandido bom é bandido morto, vamos entregar mais armas para a população se proteger, se autoproteger. Então, vira um assunto simplista na mão de quem esteve e está no poder com uma lógica extremamente conservadora, extremamente extremista. Pois Para mas não ser. Porque você imagina, Jaqueline, quando a gente fala de armas e como elas chegam na mão das pessoas e tal, a gente teve uma flexibilização do porte e da posse de arma que foi absurdo. Claro, gente, a Minha Arma Minha é. Vida do Bolsonaro, né, o chamado Minha, que eu chamei de apelidei de Minha Arma Minha Vida, ele barateou a logística do crime. Você passou a poder matar com nota fiscal, você passou a extorquir com nota fiscal, porque agora a sua arma, né, passou a ser legalizada. Isso reduziu o custo, que é uma das dimensões mais caras da economia criminosa, e a economia criminosa dá certo. Não tem essa de ter um lado a economia do crime, do outro a economia formal. O dinheiro da economia criminosa retroalimenta a economia e o mercado formal. Tá? É preciso ficar claro para a gente romper com essas fantasmagorias, com esses fantasmas. Tá? Porque senão fica assim, ali está a economia do crime. Onde é que se lava o dinheiro do crime? Claro. Tá certo. Jaqueline, mas isso é um tema para outro Resenha Pode. E Claro. agora, assim, uma palavra, Jaqueline, eu sei que você não vai conseguir definir em uma palavra, mas em uma frase eu vou deixar. O que pode ou não pode na segurança pública? O que pode? O que pode? O trabalho da polícia, vamos pegar a questão central. O que não pode? Violar, fazer uso excessivo da força. Para tanto, esse é o estado da arte da ação da polícia. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pesquisadora. Se eu não explicar o meu método científico para vocês, vocês vão duvidar do resultado do meu trabalho. O estado da arte da polícia é produzir obediência sob autorização da sociedade, segundo as regras do jogo que a sociedade decidiu. É isso que distingue o uso da força da violência. Então, quando uma polícia se torna muito violenta, tá, isso é sinal de corrupção generalizada. Não pode. Correto? Corretíssimo, a gente ficou aqui agora com essa mulher incrível, maravilhosa, Jaqueline Muniz, que nos mostrou como pode ser feita uma segurança pública que garanta a dignidade humana, que garanta o reconhecimento dessa pessoa na sua integridade física, moral, na sua condição de viver a sua vida plenamente. Então, Jaqueline Muniz, minha querida, a gente encerra por aqui esse encontro, mas já trazendo um elemento que é central para mim. Terão muitas outras resenhas. E aí, eu quero te presentear, Jaqueline, com a nossa carequinha. Resenha Pode. Jaqueline, muito obrigada. Que a gente possa... Posso fazer uma única frase? Claro! Gente, segurança pública tem jeito. A maior parte dos nossos problemas que a gente vive, as soluções, elas não são fáceis, não são imediatas, mas estão ao alcance da nossa mão. Elas são de natureza administrativa procedimental. Queremos mudar agora. Aí a DPF 635, a DPF das favelas, mostrou que com algumas ações administrativas e procedimentais é possível resgatar a confiança pública na polícia, reduzir a vitimização e a letalidade policial. É dando essa virada de página que a gente vai conseguir, ao acreditar na polícia, não precisar ficar refém nem do miliciano de estimação, nem do traficante sangue bom. Muito bom. E lembrando que a DPF das favelas foi feita com o protagonismo de favelados e faveladas. Nós acompanhamos de perto isso. Então, a possibilidade de uma segurança pública que seja garantidora de direitos precisa vir também de quem está na favela, da periferia, construindo consciência crítica, mas acima de tudo, construindo a possibilidade de sobrevivência daquelas pessoas que muitas vezes as pessoas não ligam, porque o tiroteio está lá dentro da favela, então deixa. Então, Jaqueline, quero te agradecer pela possibilidade de estar no Resenha Pode, justamente para a gente trazer esses elementos que são centrais para o debate na nossa vida. A gente está falando de segurança pública, é o que define entre a nossa vida e a nossa morte. Então, esse é um debate central. Renata, eu vou insistir. A falta de segurança é não ter futuro. O que dá previsibilidade, o que nos dá rotina, o que nos permite sonhar e planejar a nossa vida do amanhã para daqui a pouco, do que agora, é a segurança. Como eu tenho insistido,
oi presidente Lula, oi todos vocês, para eu poder curtir os eventos culturais da Margarete Menezes, para eu poder adquirir meu dente que a Nízia vai me dar, para eu comer a picanha com a cerveja que o Haddad está barateando, para eu experimentar a igualdade racial que a Aniele está nos permitindo, possibilitando, eu preciso estar viva e junto comigo toda a população periferia que experimenta um risco. Então, para que a gente possa curtir todas as políticas sociais de inclusão, é preciso antes estar vivo, estar seguro. E, para tanto, é preciso uma política de segurança que não se reduza a aparelhar o social. É preciso controlar, sim, as variáveis da segurança pública para que os direitos sociais cheguem a todo mundo e a gente não rife. Vamos parar com essa mania de colocar, troque o seu cadáver por um milheiro de tijolo. Primeiro chega o tiro, porrada e bomba, depois você chega com migalhas de direitos... Com milheiro de tijolos para eleger o vereador, deputado, presidente é isso que da nós temos que República. mudar. Então a gente tem que mudar isso. Mudar a mentalidade. A favela sabe o que precisa, a universidade sabe o que precisa, dentro da polícia tem muita gente boa, no parlamento. O nosso problema é de mentalidade. Vamos pactuar, porque segurança pública nos pertence e pode começar agora. A começar pelo controle individual do uso da força e do gasto de munição. Quer mudar? Vamos fazer um controle individual da qualidade do padrão tático de ação e de tiro de cada policial no Rio de Janeiro. Perfeito. Muito obrigada, Jaque. Você deu uma aula para todos nós. A gente te agradece muito. E sigamos aí com Resenha Pod. Preste atenção no nosso próximo ou na nossa próxima convidada. Obrigada, gente. E gente, que ficar